Ontem mesmo eu recebi uma pergunta que vai no cerne do que eu quero dizer para vocês agora, que foi assim: Norma, como você conjuga as duas coisas, a vida de intelectual como escritora e o trabalho de consultoria de imagem? Você percebe as duas coisas como parte de uma mesma vocação? E a minha resposta, com muita alegria, é que sim, hoje eu percebo como as duas faces da mesma vocação. Mas não foi sempre assim. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu estava no meio ali do meu mestrado em teologia, que eu fiz no Andrew Jumper, que é uma pós-graduação presbiteriana no Mackenzie e que só tem professores cristãos, né, na nossa tradição reformada. Eu lembro que eu me sentia muito culpada porque os módulos são em São Paulo. E quando eu ia para lá, eu amo São Paulo e eu amo passear, olhar as coisas, né? Coisas belas. E eu lembro que eu ficava muito culpada porque quando terminavam as aulas, eu ia ao shopping, geralmente era o shopping, para olhar as coisas, mas foi uma fase minha também que eu estava muito ansiosa por ter uma imagem que me agradasse. Então eu olhava maquiagem, eu olhava roupa, eu olhava acessório e me sentia muito culpada também por estar dando tanto peso a essas coisas. E enquanto eu vivia assim, eu não colocava diante de Deus esse amor que eu tinha pelos embelezadores femininos, né? Digamos assim. Isso permaneceu como uma parte oculta da minha vida, até para mim mesma. E chegou um ponto em que eu de fato não queria mais que fosse assim e eu coloquei isso diante de Deus. E aí foi acontecendo a mágica. Eu entendi que a minha culpa por gostar tanto desse aspecto da vida se derivava de uma cosmovisão cristã não tão boa quanto poderia ser. Tanto que no próprio Jumper eu descobri teóricos e livros que me ajudaram a ficar feliz e a colocar esse amor no devido lugar, não ficar tão ansiosa por adquirir esses embelezadores, mas sim colocar diante de Deus essa necessidade por uma imagem que me deixasse mais feliz. Então eu entendi que eu estava vivendo na prática um dualismo, ou seja, eu estava colocando o meu lado intelectual como oposto ao meu lado feminino nesse sentido, né, da aparência. Eu descobri que eu estava acreditando na mentira de que Deus não se importa muito com essas coisas. E quem é que me ajudou? Calvino, Kuyper, Van Til, Doiver, os autores que eu li durante o meu curso no Jumper. Isso foi muito bonito como Deus fez as coisas. Então eles me ensinaram ou eles reforçaram o ensinamento em mim de que a fé cristã não é dualista, de que a fé cristã não prioriza a essência em detrimento da aparência. Pelo contrário, a fé cristã não separa corpo e alma. Isso significa que aquilo que nós somos exteriormente é o que nós somos interiormente, é a mesma coisa, não existe essa separação. Então nós podemos e até devemos ter um cuidado que comunique o nosso coração. E aí é que eu cheguei na consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela é diferente do personal stylist exatamente nisso, porque a consultoria de imagem, ela não coloca a pessoa numa forma, ela não veste a pessoa com aquilo que está na moda ou que é mais adequado para a função dela. Não, isso também acontece na consultoria de imagem,
Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a pessoa entender o que ela quer comunicar. E isso eu aprendi no meu curso de consultoria de imagem, e foi quando eu entendi que isso é bíblico também. E foi com uma alegria muito grande que eu comecei a ler a Bíblia pensando nesse aspecto, de como Deus, na própria criação, ele não fez as coisas de um modo aleatório, mas assim como ele legou ao mundo natural seus próprios atributos, ele deixou recursos visuais para nós, abundantes, para que nós entendêssemos quem ele é. Então, por exemplo, quando você vê uma paisagem de um mar calmo, com o sol batendo, aquele azul bem sereno, você é inundado por esse sentimento de serenidade, de paz. E isso é de Deus, né? Deus colocou na natureza reflexos de seus atributos. Deus é sereno, Deus é pacífico, mas Deus não é só isso. Então, quando você vê uma paisagem de uma tempestade no mar, com os raios, com o mar revolto, com todo aquele barulho, o medo que dá, principalmente se for à noite, você já está tendo contato com o lado irado de Deus, que também é parte de sua natureza. O Senhor se ira contra o pecado. Então, eu comecei a pensar em todas essas coisas e comecei a fazer correlações com a consultoria de imagem. Então, por exemplo, na consultoria existe a ideia de que todo volume que você põe na cabeça, você simboliza uma certa força, uma presença mais forte, uma imponência, uma honra. E isso o ser humano não tirou do nada. O ser humano, ele tem dois modos de aprender a verdade, né? Ele aprende a verdade na revelação geral, e aqui está incluída a natureza, mas não apenas, na sua graça comum. Toda a verdade que existe no mundo, mesmo que venha da boca de uma pessoa que não é convertida, é uma verdade de Deus. E também de modo especial na sua palavra. E esse simbolismo do volume, ele está presente nas duas. Quando você olha para a natureza, você pensa em animais como o leão ou o galo, você vê que o galo, ele tem aquela crista maior do que as galinhas, né? E ele manda no galinheiro, então a imponência do galo, a autoridade do galo está ali. E o leão também, ele é considerado o rei dos animais, e ele tem aquela juba enorme, né? Que dá aquele volume em toda a cabeça. Então, na consultoria, se a pessoa quer expressar isso, ela pode lançar mão de um cabelo volumoso, um topete, até mesmo um chapéu. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus fez isso. Ele quis que os seus sacerdotes, logo no início da instituição do sacerdócio, mostrassem isso ao povo por meio desse mesmo recurso do volume da cabeça. Quando a gente lê, por exemplo, o Êxodo 28, e Deus fala a Moisés para que os filhos, Arão e seus filhos, usem turbantes, né? Às vezes você vê a palavra tiara, que é como uma fitinha, né? Que todos esses ornamentos e volumes chamando atenção para essa parte, tudo isso, e Deus completa para glória e ornamento. Então é muito interessante como aqui Deus está unindo a estética, ornamento, a comunicação, glória, né? Eles estavam ali refletindo a glória de Deus. Então, quando nós entendemos que nós estamos neste mundo como
sacerdotes também, né, no sentido do sacerdócio universal, porque Jesus agora é o sumo sacerdote, nós entendemos que a força, a bondade, a mansidão, a alegria, a paciência, a calma, a inteligência, que todos os atributos que nós exibimos no mundo são reflexos dos atributos de Deus. Porque, como diz a própria Bíblia, não existe nada em nós que não tenha sido dado por Deus. Não existe. Então, quando você entende isso, você se sente mais à vontade para lançar mão de recursos que vão exprimir todas essas coisas. Então aí vem a beleza de você conjugar a imagem, a comunicação, e você fazer isso debaixo da orientação de Deus, debaixo da graça de Deus, e fazer isso com alegria, porque você entende a sua vocação no mundo, você entende o que você traz para esse mundo, qual é o atributo de Deus que você está refletindo nesse mundo. E você pode mostrar isso a partir das coisas que você escolhe para colocar no seu corpo. Seja doçura, seja autoridade, seja criatividade, você pode exprimir. E é isso que a consultoria ensina, a você exprimir tudo isso que está no seu coração, que é importante para você, que faz parte da sua personalidade e que você já entendeu que são modos de Deus trabalhar no mundo através de você. E você tem uma alegria de exprimir isso não apenas com palavras, mas com imagens. Assim como Deus exprime a si mesmo na criação, não apenas com palavras, com a sua palavra, mas com imagens também, né? Com cores, formas, proporções, com bichos poderosos, com bichos delicados. O tempo inteiro Deus exprimindo esses atributos dele na própria criação. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente entende finalmente que a beleza não é algo que a gente deva desprezar, muito pelo contrário. E isso está muito abundante na Bíblia. O que a Bíblia odeia não é a beleza, mas sim é justamente a separação. É quando existe uma aparência bela, mas o coração não é belo, pelo contrário. É como Jesus falou, né, sobre os fariseus, que eles eram como sepulcros caiados, branquinhos, bonitinhos por fora, mas por dentro eles estavam podres, eles tinham um coração não regenerado. Eu tenho um trecho em Ezequiel 16 que eu fico muito apaixonada por ele. É Deus fazendo a comparação entre o povo de Israel e uma mulher de quem ele cuidou desde pequena. E ele diz assim: foste ornada de ouro e prata, e teu vestido foi de linho fino, seda, bordados. Ou seja, ela foi envolvida com todos os ornamentos, ficou belíssima, mas aí o que ela fez? Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ou seja, de repente, ela achou que a beleza dela vinha dela e não de Deus. Esse é o pecado para Deus. Não buscar a beleza, mas buscar a beleza como se ela não dissesse respeito a Deus, nem viesse dele. E aí é pecado como qualquer outro atributo. Se eu acreditar a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha paciência, a minha calma, a mim mesma, esse é o pecado. Então foi assim que eu resolvi aquele conflito, aquela angústia que tanto me incomodava, e ao mesmo tempo foi assim que eu entendi que a beleza para mim é extremamente importante e que eu gostaria de prosseguir nisso, juntando no mesmo ministério, na mesma vocação,
a beleza de Deus, que é a teologia, a beleza da criação de Deus, a beleza da criação humana que Deus proporciona ao homem e que também vem dele, porque a gente aprende muito só observando a criação, mesmo quem não é cristão aprende sobre a harmonia de formas, de cores, tudo. Aprende da observação da natureza. E também a beleza da mulher, não apenas a exterior, mas a interior e principalmente a interior, que se revela no exterior por meio de todos esses recursos que Deus nos deu e que Ele ama porque são dele. Muito obrigada.